Olá, tudo bem? Ed Pereira na área. Para você que não me conhece, eu sou palestrante na área de comunicação, na área de gestão comercial, né, na área de vendas, atendimento e vendas. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre comunicação. Comunicação assertiva, para ser um pouco mais exato. E o tema da nossa palestra hoje é o poder da atitude na comunicação. Como tem estado a sua comunicação no dia a dia? Tudo ao nosso redor é comunicação. Tudo que você faz, você comunica algo. E a preocupação é como você comunica isso, dependendo do onde você quer chegar, onde você quer estar, como você quer estar. Por exemplo, dentro do seu relacionamento, qual é o tipo de comunicação que você passa? Dentro do seu trabalho, como você se comunica? Se você espera, por exemplo, uma promoção e você percebe que ela não vem, muitas vezes você se sente injustiçado, saiba que não é só culpa do sistema, não é somente a situação do QI, do quem indica. Provavelmente é porque falta atitude, falta você mostrar o seu poder de comunicação na sua totalidade. E isso se passa de várias formas. Já começa na forma em que você se veste, como você se comporta, e aí vai evoluir para a forma que você realmente fala, que é onde todos imaginam o ponto principal da comunicação. Mas isso vai muito além, vai muito além. Então, hoje nós vamos falar rapidamente um pouco sobre isso. Então, vamos lá, vou colocar os slides aqui maiores em tela para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o que nós temos para vocês hoje. Vamos lá. Atitude. Quem tem sabe o que é. Tem dois aspectos da atitude. Um é o aspecto físico. Então, é a maneira como o corpo está posicionado, a pose, posição, postura. Eu coloquei o exemplo aí de, por exemplo, guerreiros em atitude de ataque. Quando você assiste filmes épicos, você encontra, muitas vezes, todo um baile formado e fica bonito de ver guerreiros bem preparados contra, muitas vezes, uma milícia, um exército que se mostra perdido, se mostra com medo, e isso é transportado para o físico. Hoje em dia, é a mesma coisa. A forma que você se veste mostra se você está preocupado com o seu trabalho, mostra se você está procurando algo, porque, lembre-se, o tempo todo as pessoas veem você. Então, independentemente de onde você esteja, apresente-se bem fisicamente, vista-se bem, comporte-se bem. Porque a forma que você se comporta se movendo, como você senta, como você age, tudo isso vai comunicar algo. E dentro do aspecto profissional, que é o mais importante nos dias de hoje, nós estamos vivendo nesse momento um momento de pandemia, então você precisa realmente saber o que fazer para poder galgar melhores cargos, conseguir passar aquela entrevista de emprego e tudo mais. E o segundo ponto da atitude já é um ato mais interno, é o comportamento ditado por disposição interior, é a maneira, é a conduta, ou seja, aquela atitude otimista, perseverante, que as coisas vão dar certo, é assim que funciona. Então você precisa estar ligado ou ligada na forma em que você age internamente. A pessoa que já acorda triste e leva isso adiante, não se prepara mentalmente para que possa ter posicionamento de atitude interna, isso também é percebido na forma que você olha. As pessoas, por exemplo, que desviam muito o olhar, que não olham nos olhos, já percebeu como isso é capaz de afetar o que você tem de primeira impressão de alguém? E para você não é o contrário, quem te olha vê a mesma coisa. Imagina isso numa entrevista de emprego. Já começa com o pé esquerdo tremendo. Domine seus medos. Aqui nós temos, eu quero passar um pedaço para vocês verem, de um comercial que, para mim, fala muito sobre comunicação, principalmente não verbal, que é a questão do corpo, a questão das atitudes. Sem falar uma palavra, vocês vão perceber toda a atitude. É um comercial antigo da Boticário, talvez nem tão antigo, eu não me lembro ainda se o perfume está em venda, mas eu tenho utilizado muito nas vezes que eu apresento essa palestra. Então, olhem só comigo,
e prestem atenção nas atitudes aqui. Você é maior que seu medo. Novo Quasar Brave. Coragem é Quasar. Quasar é o Boticário. Muito bem, vocês viram aí então o que acontece sobre a dominância do medo. O que nós vemos aqui nesse contexto? Ali ele estava para fazer sua primeira apresentação em público, deveria comunicar o que ele já sabia de trás para frente, de frente para trás, porém, contudo, ele tem um medo interno. É dessa forma que as pessoas, muitas vezes, elas verbalizam o seu medo, como um monstro, como um bicho, como algo que realmente é devastador. E aí, você vê que ele foge, que ele tenta se esconder, tenta se esquivar, mas tem momentos que não é possível. Você precisa enfrentar, vai chegar uma hora que você precisa ter um insight e enfrentar os seus medos. E na comunicação não é diferente. Então você precisa realmente dominar os seus medos de fala, os seus medos de errar, porque quanto mais você treina, mais você aprende e mais você vai adiante. É isso que nós esperamos das pessoas as quais nós contratamos, que nós queremos conosco, pessoas de atitude, pessoas que se comuniquem bem. Então, se é necessário ter atitude para a comunicação, o que limita, na realidade, essa nossa atitude? O que realmente faz com que nós percamos tempo, percamos tantas coisas, tantas boas oportunidades no meio do caminho? Aqui na foto vocês podem perceber que o de baixo chegou perto, mas acabou desistindo. O de cima está naquela vontade de acontecer. É isso que nós precisamos manter diretamente. A atitude vencedora até o final de cada processo. E não terminar antes de atingir o objetivo. Isso também pode ser uma falha na comunicação, uma falha na atitude de quem realmente precisa completar algo e não parar no meio do caminho. A questão das crenças são a certeza ou a verdade criada de forma individual ou grupal. Ou seja, alguém disse que você jamais conseguiria, por causa de não ter dinheiro, por causa de não ter algo que te falta, mas isso é uma crença, não é uma verdade absoluta. Alguém colocou na sua cabeça que você talvez jamais ganhasse muito dinheiro, que você jamais completaria uma faculdade, que você jamais teria uma vida feliz em família, mas isso são crenças que podem estar limitando tudo aquilo que você pode fazer. Alguém começou a repetir, ou você viu na sua família que ninguém se comunica bem, ninguém fala bem. E isso virou uma crença para você, mas eu não consigo porque ninguém na minha família faz isso. Então nós precisamos tomar um cuidado muito grande com essa situação, ok? Porque essa certeza ou verdade individual que você criou é algo que não é verdade na realidade. Você pode realmente ir além em relação a isso. E o que seriam premissas dentro disso também?
uma verdade sem prova criada de forma pessoal ou intransferível. Ou seja, talvez ninguém na sua família ou no seu grupo falou. Você viu alguém passando uma vergonha imensa quando foi falar em público e tomou aquilo para você que você jamais conseguirá falar. Isso precisa ser ultrapassado, precisa ser vencido. E dessa forma, treinando, que você vai conseguir ter o seu sucesso. A atitude de tentar, a atitude de ir além. Agora também tem outra situação. As suas crenças, elas podem ser boas, mas normalmente boas crenças, você não está preocupado com elas porque elas não te derrubam, elas não te limitam, elas não te atrapalham. São boas crenças, crenças familiares de, por exemplo, eu preciso jantar ou almoçar com a minha família todo aniversário. Ah, Natal é tradição, eu tenho que passar com a minha família. É uma crença boa, bonita, saudável, mas outras crenças não. Quando nós falamos normalmente em crenças, nós queremos falar daquelas que limitam o nosso sucesso. Aquilo que limita você de ser melhor, de dar o próximo passo. Você tem momentos na sua vida que você pode derrubar alguns muros virtuais, alguns muros mentais. Já viu aquela apresentação de uma pessoa que prende uma formiga com uma volta de grafite? A formiga é só ela passar pela linha, mas ela fica presa ali, ela não consegue passar além daquela linha, por mais que não exista uma barreira. As pernas dela são maiores do que aquela linha. Então, o que limita? É algo psicológico, é algo mental. Por isso que a atitude pode ser transformada. Por isso que você pode vencer os seus medos. E aí nós temos 3 situações. Será que as suas crenças, elas te impulsionam ou elas te paralisam? Elas precisam te impulsionar. Mesmo que o medo também seja uma crença, tem gente que fala, olha, para o seu sucesso, está com medo? Vai com medo mesmo. Mas às vezes você precisa sobrepujar esse medo. Precisa ter coragem de ir além, de se comunicar bem, para que possa ter a sua vida impulsionada. As suas crenças, elas expandem as suas opções ou elas limitam as suas escolhas? Como você vê esse momento da sua crença em relação da forma que você se comunica? Você está expandindo opções ou você está sendo limitado? Ainda mais em tempos de pandemia, onde você precisa, talvez, ter uma nova atitude para poder vender um novo produto ou serviço, mudar de área, fazer uma transição, tudo isso é importante. Ou elas te incentivam a tentar coisas novas, ou elas te fazem jogar a toalha. E aí? Tá vendo? Crenças ruins, elas não podem fazer você regredir. Elas precisam te incentivar, elas precisam fazer você expandir, elas precisam te impulsionar a ir além do que você pode. E tudo isso, não há como você fugir da forma que você se comunica, da forma que você se expressa, da forma que você precisa vender um produto ou serviço, que você precisa vender uma ideia, aonde quer que você vá. E aí nós temos 3 outras situações muito fortes na questão da chamada autossabotagem. Olha só a figurinha que interessante aí. A pessoa, para explicar a autossabotagem, está aí para você. A pessoa, ela quer parar com a vida, ela faz isso. Ela senta do lado errado e corta o galho com ela mesma para ela poder tombar junto. Então, não se autossabote. Vá adiante. E aí são 3 situações presentes que se formam na nossa vida, que podem nos explicar por que nós, muitas vezes, nos autossabotamos. A primeira delas é a procrastinação. Talvez você já tenha ouvido muito essa palavra. Quem é de área comercial, então, nem se fala, né? Não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. É a primeira situação que nós enxergamos aí. Você é daqueles que realmente deixam tudo para amanhã, que empurram com a barriga, que falam que amanhã você faz, que agora você não está pronto? Vou falar uma coisa para você que talvez você também já tenha ouvido. Você nunca vai estar totalmente pronto, tá? Hoje nós temos um termo que eu ouvi, inclusive, com o Leandro Carnal, que diz que nós somos lifelong learners, ou seja, nós somos aprendizes contínuos pela vida. Você pode mudar a sua carreira amanhã e aproveitar somente a metade do que você aprendeu até agora, mas você vai vencer, você vai fazer algo que você sente que você foi chamado para fazer. Então você tem que parar de começar a atrasar essa situação. A segunda, que também é muito forte, muito poderosa,
é o desânimo. É uma grande autossabotagem também. Toda hora você está desanimado. Está desanimado porque falta dinheiro, está desanimado porque falta apoio, está desanimado porque várias coisas podem te atrapalhar, está desanimado porque você sabe que você não quer pedir as contas para sair do trabalho e começar o seu trabalho. Eu fiz isso algumas vezes para variar. Tá? Então a gente pode, num outro momento, falar muito disso. Mas eu não sou uma pessoa que desanima com facilidade. Pelo contrário, eu penso, eu imagino, eu visualizo e meço uma reta para poder chegar lá. Às vezes pode ser que não dê certo, mas o que você faz? Você recomeça. A vida é feita de recomeços. Se eu fosse desanimado, eu desanimaria quando meu pai morreu, eu com 14 anos. Se fosse para desanimar, eu desanimaria quando eu perdi o meu primeiro emprego, na primeira vez que eu fui dispensado de um trabalho, quando eu nunca tinha sido, eu sempre pedi para sair para poder galgar coisas melhores. Se fosse para desanimar, eu teria desanimado quando eu sofri um acidente, quase morri nesse acidente. Se fosse para desanimar, eu desanimaria agora, porque mais uma vez a gente teve aí, não só eu como você, ou os parentes, ou os amigos, e tantos que você conhece, porque a pandemia chegou para nos atrapalhar, ou seja, tudo seria motivo na vida para desânimo. Então nós precisamos deixar isso de lado. Isso também é autossabotagem. E o terceiro é a negatividade. Ah, não vai dar certo. Ah, para mim isso não funciona. Ah, eu não sei como é que fulano consegue. Ele consegue porque ele tentou. Existe uma história que diz daquele besouro grande que voa, mangagava, dependendo aí da onde você mora, vai chamar de um jeito, né? Eu conheço como mangava. Dizem que a mangava foi estudada por vários cientistas e comprovaram cientificamente que a mangava não é capaz de voar, porque as asas dela são muito pequenas, o peso dela em relação ao tamanho das asas é impossível que ela consiga voar, e tantas outras coisas os cientistas falaram. Só tem um detalhe, esqueceram de falar para ela que ela não poderia voar, porque ela voa. Simplesmente ela voa. Ela não fica pensando que ela não ficou pensando que ela não conseguiria. Ela acordou, ela se viu com asas, é a natureza dela ser um besouro voador e ela simplesmente voa. Então, esqueça a negatividade. Muitas vezes as pessoas elas querem colocar isso para você como se fosse uma verdade da sua vida, quando não é. Não é verdade. Você pode buscar isso em vários lugares. Se você acredita que você é capaz, porque você já sente em si que tem poder para isso, então você pode. Na comunicação é a mesma coisa. Você não aprendeu a falar papai, mamãe, você não aprendeu uma língua inteira no português, tudo bem, algumas pessoas, até mesmo no português, se perdem, mas elas se comunicam. Você não aprendeu uma segunda, uma terceira língua, muitas vezes, para poder se comunicar ao mínimo. Pois é, como é que você fala que você não consegue coisas que você tem necessidade para o seu dia a dia? Então, a comunicação, ela também pode ser autossabotada quando você não se imagina comunicando-se bem. E há como livrar-se de todas essas coisas. Para tudo isso, agora falando diretamente contigo, você precisa realmente ter a mentalidade, ter a mudança de mentalidade para uma fundação pessoal que seja sólida para você. Que você reconheça que você pode, que você tem um caminho longo muitas vezes, mas totalmente possível. Na nossa escadinha aqui, a gente começa vendo identidade, o acerto da autoestima, com a questão do autoconceito, autoconfiança, o realmente querer se tornar alguém melhor, ter um projeto de vida, fazer o quê, onde chegar, com que ferramentas, quem pode ajudar, ver os prós, ver os contras, ser resiliente, porque algumas coisas no caminho podem mudar. Vamos usar novamente o exemplo da pandemia. Quem diria que 2020 traria tudo isso no meio de um caos total? Quantas pessoas não precisaram reinventar-se? E a situação da resiliência, se você nunca ouviu o termo, eu posso explicar para você como sendo um elástico. Por mais que a pessoa estique esse elástico, quando ele soltar, ele vai voltar para a sua posição original. Que a sua posição original seja sempre recomeçar, que é isso que acontece com o elástico. Ele volta para a posição original, é esticado novamente, quando solta, ele volta para a sua posição original e começa tudo de novo. Muitas vezes nós precisamos ter essa situação de restart, reinício,
Quando você começa a melhorar a sua linha de comunicação, como você vai falar com as pessoas, o que você deseja da vida, às vezes você pode se perder para entender que aquele caminho é errado e trazer isso de volta. Porque para cada pessoa que nós conhecemos, existe uma forma básica de comunicação com ela. Então vale a pena você se entender com essa situação, ok? O primeiro de 3 pontos. Qual é a sua perspectiva de si próprio? Como você se enxerga? De verdade, quando você olha no espelho, você enxerga uma pessoa que pode mudar? Que precisa mudar? Que quer mudar? Tudo, absolutamente tudo na vida se resume a escolhas. Quando você escolhe ser melhor, você pode ser aquilo. Talvez algumas tenham o dom, já nasçam com a percepção de fazer aquilo com mais facilidades. Talvez você precise de mais ferramentas, mas não quer dizer que você também não vai estar num bom caminho. Para cada um, as percepções são totalmente diferentes. Você não deve se tornar uma pessoa, por exemplo, você é fã de um artista, de um grande inventor, você é fã do seu pai ou da sua própria mãe, alguma coisa assim, e você sabe que você, com tudo que você tem, você nunca vai ser igual exatamente a eles, porque eles tiveram uma vida totalmente diferente, eles tiveram ferramentas totalmente diferentes, o seu tempo é outro. Mas você precisa ter uma perspectiva do que você pode usar deles para pegar talentos e aprimorá-los, e quando não for um dom específico, você aprender aos poucos e ir treinando para se tornar melhor. Por isso, nem todo jogador de futebol nasceu com uma estrela na testa. A maioria dos jogadores que nós conhecemos que completam, que fazem parte dos 11, dos 22, né, pensando no time completo, até 25, dependendo da quantidade de goleiros que se tem no jogo de futebol, eles são ali preparados para poder realmente fazer algumas estrelas brilharem mais, como nós conhecemos alguns nomes aí, né? Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi e tantos outros que vão causar divergências aí, mas nem todos são estritamente talentosos. A maioria tem um bom profissionalismo, mas por quê? Treinam 8, 9, 10 horas por dia. O que vai ser da sua comunicação, de qualquer coisa que você fizer, se você prestar atenção, se ligar e treinar isso 8, 10 horas por dia? Já pensou? Isso tudo pode ser diferente. Então, qual é a sua perspectiva de si? Você pode ou não pode? Você quer ou não quer? A perspectiva do seu propósito. Você sabe quem você é, mas você precisa saber o que você deseja, onde você quer chegar. E quando chegar lá, saber que você vai criar novos propósitos, e assim que a vida continua. E em nenhum desses momentos você vai deixar de aprimorar, de melhorar a sua comunicação. Você precisa se ligar no que você quer comunicar, porque para chegar no seu propósito, você precisa ter um estilo de comunicação específico. Talvez a sua comunicação precise ser um pouco mais agressiva em alguns momentos. Talvez ela precise ser um pouco mais passiva em alguns momentos. Mas, normalmente, ela precisa ser assertiva. Ela precisa ter um meio termo para que a maioria das coisas funcione. E o terceiro e último ponto, a perspectiva dos seus relacionamentos. Como você vê a sua comunicação dentro do trabalho, com a sua família, pai, mãe, marido, filhos, padrinhos, o relacionamento da sua primeira ala familiar, onde você mora, com as principais pessoas do seu convívio familiar. Como é com seus amigos? Cada um deles, normalmente, você pode se comunicar de uma forma diferente. Né? Com uns você fala em gíria, com outros você já fala menos gíria. Já percebeu que você não vai falar igual com todo mundo? Antigamente, nós percebíamos isso claramente com a questão dos amigos e dos pais, né? Com os amigos você xinga, fala palavrões, brinca com eles, aquela coisa toda. Mas quando estava na frente de pai e mãe, sim senhor, não senhora, né? Infelizmente, isso se perdeu um pouco nesse tempo, nesse século XXI. Trouxe uma geração meio delicada, mas isso não é o nosso assunto para agora. Mas percebe, você já percebeu como você fala com seu chefe e como você fala com aquele amigo de muitos anos?
Você já percebeu como você fala com as pessoas que você menos gosta, que já te magoaram de alguma forma, ou que você já tem um preconceito? Tudo isso estão ligados à linha de comunicação. Você precisa saber como você se comunica com cada uma dessas pessoas. Isso também é tema para um outro momento. Mas quando você tem capacidade de analisar essas perspectivas, o que é uma perspectiva? É quando você vê o objeto em 3D, é quando você vê de fora, é quando você imagina todos os lados. Você pega um objeto e você analisa ele de toda forma. Qual é a perspectiva que você tem olhando para você mesmo? Pense nisso. A sua comunicação depende de você entender essas perspectivas para aprimorá-la. No fim de tudo, você precisa manter foco, força e fé. Todo mundo fala isso, mas muitas pessoas falam muito dentro do automático. Então saia do automático, tá? Mahatma Gandhi, ele já falava, você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Se você não melhorar a sua comunicação, você nunca vai sair do lugar. Se você não souber o que você precisa fazer para que você seja melhor visto no seu trabalho, pela sua família, ou por aquela namorado que você está buscando, realmente vai ser difícil você ter um resultado positivo, porque você precisa trabalhar a persuasão, você precisa trabalhar olhos nos olhos, você precisa trabalhar uma série de fatores que comunicam de verdade quem você é. E assim é que nós caminhamos, tá? É preciso sempre agir, é preciso agir sem ter medo de ser feliz. Deixe a procrastinação de lado, deixe a negatividade de lado, deixe esse medo de lado. Comunique-se melhor. E num outro momento nós vamos nos falar muito melhor, ok? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Curta, compartilhe, manda isso para alguém que você acredita que precisa melhorar sua comunicação e eu estou à disposição. No meu canal do YouTube, nós temos outras coisas falando lá, também de como você agir melhor. Nos acompanhe nas minhas redes. Até mais. Tchau, tchau.